Olá, sejam muito bem-vindos à agenda dessa quarta-feira. E quarta-feira, como todo mundo já sabe, nós falamos de beleza. E para abrir o programa está comigo aqui o Dr. Márcio Wagner, que é cirurgião dentista e que vai nos falar sobre a beleza de um sorriso, não é? Um sorriso que abre portas, não é, Dr. Márcio? Olá, Carmen. É um prazer sempre estar aqui na sua companhia, né? Um bom dia a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham pelo canal 20 da NET. Então, assim, a gente sempre fala que a saúde começa pela boca, certo? Então, assim, nós já fizemos o tratamento, a pessoa já está saudável, agora nós vamos falar um pouco de estética dental. Pois é, mas antes de nós falarmos de estética dental, Márcio, nós vamos ir lá para o recadinho do Paulo Baiar, que é psicólogo e que dá aquela injeçãozinha de ânimo na gente, de autoestima para a gente querer se arrumar, querer ficar de bem com a vida, não é? E nós já voltamos aqui para o estúdio. Você quer respostas para a sua vida? Está meio desencontrado, não sabe direito, como se estivesse desalinhado consigo mesmo? Comece a prestar atenção nas coisas que chamam a atenção ao teu olhar, nas coisas que ativam o teu desejo. Normalmente é uma bússola que nos direciona para quem nós somos e às vezes a gente perde um pouco o rumo de o que é da vida. São tantos desejos, tantas pessoas querendo coisas de nós que a gente às vezes precisa do silêncio para se encaminhar e ouvir a nossa própria voz interior e descobrirmos qual é o caminho que nos interessa mais seguir, independente do que os outros possam querer de nós. Então, para que a nossa voz não seja calada, a gente precisa de silêncio para se encontrar consigo mesmo. Isso é necessário, é fundamental, não é um detalhe. É o que faz a diferença entre ser feliz ou não. Contamos com a companhia de vocês e até a próxima. Estamos de volta aqui no estúdio e eu estou com o Dr. Márcio Wagner, cirurgião dentista, e hoje falamos sobre estética, não é? Que é tão importante, não é, Márcio? Nós sabemos hoje que o sorriso, ele abre muitas portas, não é? Uma pessoa que não cuida do sorriso, às vezes dá até um ar assim de desleixo, de... Me completa, me ajuda. Bom, então assim, saúde começa pela boca, voltando ao que nós já tínhamos dito anteriormente, né? Então, hoje, nós já aliamos os nossos tratamentos sempre estética e saúde. Então, a pessoa tem que ter função, ela tem que mastigar perfeitamente e ela tem que sorrir também, certo? Então, a gente já observou que um belo sorriso, ele aumenta a autoestima. Com certeza. E aumenta bastante o convívio social das pessoas. Quando nós falamos em estética dental, nós temos vários níveis. Começando do mais básico, nós temos os tratamentos menos invasivos, que seria o caso do clareamento dental, certo? Clareamento dental, ele é um método rápido, eficaz, totalmente não invasivo. Indolor também. Indolor também, para melhorar a estética dos dentes, certo? Normalmente a gente utiliza o clareamento naqueles dentes que já têm um bom alinhamento e nivelamento, as pessoas que têm poucas restaurações. Então, o grande problema, às vezes, assim, é a cor mesmo. Então, vamos lá e fazemos um clareamento. No caso, Dr. Márcio, por exemplo, se um dente da frente ele tem alguma restauração escura, é necessário trocar para fazer o clareamento, porque não vai clarear. Sim, o clareamento. Não, o clareamento, ele apenas age sobre a estrutura dentária natural. Onde nós tivermos restaurações e onde nós tivermos prótese, o clareador não vai surtir efeito, então requer a substituição. Qual é o momento da substituição? Após o clareamento, certo? Depois então? Sim, depois, porque a gente precisa ver qual é o tom que o dente vai alcançar, para daí nós fazermos a restauração ou a prótese nova, para quê? Para mimetizar a cor natural e deixar totalmente imperceptível.
Doutor, me diz uma coisa, cada pessoa tem uma cor, não é, de dente. Não adianta eu querer uma cor de dente bem clara se o meu dente, a cor natural dele não for tão clara, porque tem várias tonalidades, não é? Sim, exatamente. Então, o que acontece? A cor do dente, ele é um jogo entre os dois minerais que compõem ele, que é o esmalte e a dentina. A dentina, ela é um mineral interno e o esmalte é o que recobre o nosso dente. O esmalte, ele é translúcido, enquanto que a dentina tem aquela cor amarelada. Então, dependendo da proporção que nós temos entre esmalte e dentina, nós vamos ter dente mais claro ou dente mais amarelado. Qualquer pessoa pode fazer o clareamento? Qualquer pessoa pode. Não existe contraindicação. Tá, e o que tu indica mais? Aquele clareamento doméstico, que é feito em casa, que a gente fica um mês com aquilo dentro da boca, que é horrível, não é, doutor? Tem um certo desconforto. Não, é muito desconfortável. Ou a laser. Eu amo a laser porque a gente vai lá, faz uma vez e deu, né? O que eu vou lhe dizer assim, Carmen? Todos os tratamentos, quando corretamente indicados, eles geram um excelente resultado, certo? Em tudo nós temos prós e tudo nós temos contras, tá? O grande contra do clareamento caseiro é que ele requer disciplina, certo? Então a pessoa ela tem que se conscientizar que ela tem que utilizar o produto 15 a 20 noites para surtir o efeito necessário. E nesse período tem determinados líquidos ou alimentos que tu não pode fazer uso, não é? Sim, exatamente. Que é durante todo o período do tratamento caseiro. Então nós temos restrições, né? As restrições, eu digo, elas nunca são absolutas, elas são restrições relativas. Nós sempre cuidamos com os excessos. Então nós vamos cuidar com aquelas pessoas que tomam muito chimarrão, que tomam muito vinho tinto, muito café preto, muita Coca-Cola, muita verdura que libera bastante corante. Então, esses casos a gente tem que cuidar e maneirar um pouco. Claro. Certo? Então, assim, ela requer durante disciplina. só o período, não é? Durante só o período. Tá, e no caso do laser, que tu vai e faz 2 aplicações? Então, vamos lá. O caso do laser. O laser, como o contato com o produto ele é por um período bastante curto, nós não temos todas essas restrições. Então a grande vantagem dele, ele é um tratamento mais rápido do que o caseiro, certo? Ele é feito em consultório, sob a supervisão do profissional, ele gera menor desconforto e um resultado superior à técnica caseira. Pois é, e o Dr. Márcio estava me contando em off lá no consultório que tem pessoas às vezes que dizem, mas eu tenho sensibilidade ao laser, mas existe todo um tratamento antes com cremes dentais, não é? Para diminuir essa sensibilidade na hora de fazer. Exatamente. Então assim, independente da técnica escolhida, cara, sempre vai ter um pouco de sensibilidade. Ponto. Algumas pessoas sentem um pouco mais, outras um pouco menos. O que nós sabemos? O clareamento caseiro, ele gera maior sensibilidade porque o contato, a exposição ao produto, ela é maior. Coisa que não acontece no clareamento a laser, certo? Quando nós falamos em técnicas de consultório, clareamento a laser, tá? Então, só para a gente desmistificar um pouco para o nosso público em casa. O laser não promove o clareamento, certo? O laser, ele é um coadjuvante ao final da sessão para diminuir a tua sensibilidade. O que promove o clareamento? É uma combinação do produto aplicado sobre a estrutura dental e a aplicação de uma luz azul. É essa combinação desses dois fatores que vai promover o clareamento. Bom, o clareamento, ele é uma das coisas que nós podemos fazer para estética, não é? Exatamente. E depois, feito o clareamento, depois de quanto tempo eu tenho que fazer de novo para fazer uma manutenção? Daí é muito relativo, Carmen. Depende daqueles hábitos assim das pessoas. Questão do chimarrão, do café.
Então, pessoas que não têm tantos hábitos nocivos, elas podem fazer um retoque a cada ano, a cada 2 anos. E daí o retoque é bem menor do que... Exatamente. Eu faço a seguinte comparação mais ou menos grosseira. Tu imagina um carro que participou de um rally, que está coberto de lama até o teto. Esse é o dente pré-clareamento. Daí tu foi lá, tu fez a higienização do carro, tu lavou, tu encerou, tu deixou ele como se estivesse saindo zero de fábrica. Esse é o carro pós-clareamento. O que tu vai fazer? Tu não vai deixar chegar no ponto de lama novamente. Quando tu notar que já tem alguma alteração de cor, tu já faz o retoque sobre a estrutura, tá? Outro mito que as pessoas às vezes falam: clareamento enfraquece a estrutura do dente. Mentira. Clareamento não enfraquece o dente, certo? O clareamento ele age apenas sobre as partículas que promovem o escurecimento da estrutura dentária. Ponto. Ele não age sobre a estrutura em si, certo? Então assim, a pessoa veio, fez o clareamento, o resultado é excelente, pronto. Agora nós vamos ver os pequenos detalhes pós-clareamento. Quais são os detalhes? Troca de restaurações. Então nós temos alguma alteração de cor devido à restauração que não clareou, ótimo, vamos fazer a troca das restaurações, certo? A pessoa tem alguma porcelana que ficou com um tom de cor muito diferente, vamos partir para a troca de cor dessa porcelana. Então são tudo pequenos degraus que a gente vai galgando para chegar no resultado estético final. Perfeito. Exatamente, exatamente. Um outro recurso bem importante que está sendo muito usado, não é? E eu, na minha humilde opinião de leiga, eu acho que tem gente até usando errado, não é? Que são as facetas de porcelana, que eu acho que a faceta, na minha opinião, ela tem que dar naturalidade e não tu sorrir e enxergar um piano branco, não é? Que é o que se vê muito hoje. Então assim, saímos do clareamento, vamos para as próteses, certo? Quando nós falamos em porcelanas, nós temos as coroas totais, nós temos as facetas e nós temos as lentes de contato. Qual é a diferença entre a faceta e a lente? Todas elas são porcelanas, Tá. ponto. A diferença está na indicação de cada uma. Quando nós temos uma pessoa com um sorriso 90% perfeito, são pequenos detalhezinhos, o dente um pouquinho girado para um lado, um pequeno quebrado para o outro, que é apenas leve detalhe. Nós utilizamos a lente. Então, a lente ela é um fragmento, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Então, tem casos que antes se usava ortodontia e que hoje é desnecessário em função das lentes. Como tu falasse, um dente viradinho para um lado, tu pode corrigir ele tranquilamente com facetas. Pode corrigir perfeitamente. Lentes, Então, na realidade, assim, situações que sempre iam para orto, nós podemos amenizar com o uso de facetas e lentes. Então, assim, a lente ela é um pequeno fragmento. Se nós temos um comprometimento da estrutura um pouco maior, nós utilizamos uma faceta. A faceta é como se fosse uma unha postiça. Ela vai recobrir toda a face estética. E por final nós temos a coroa total. A coroa total é quando o comprometimento já é maior e daí nós temos que fazer um recobrimento total da estrutura dentária. Então assim, quando bem indicado, todas elas têm um excelente resultado estético, todas elas têm uma excelente durabilidade e todas elas têm uma excelente naturalidade. Qual é o tempo, mais ou menos, de durabilidade, doutor? Tempo de durabilidade, Carmen. Um tratamento odontológico bem executado, ele é para durar na faixa de 10, 12 anos, certo? O que eu sempre digo? Uma faceta, uma lente, uma coroa bem realizada é um tratamento que vai se manter ao longo dos anos. O que eu sempre gosto de frisar para os pacientes? Que às vezes eles se submetem a um tratamento bastante longo, às vezes um tratamento de 3, 4, 5, chega até 1 ano de tratamento.
E às vezes terminou o tratamento e diz assim, ufa, terminei, eu quero uma pausa do dentista. Isso acontece, isso é natural. O que é importante? Sempre fazer as consultas periódicas para fazer a revisão, para ver se as próteses estão bem adaptadas, para ver se não há nenhum problema de gengiva. Para quê? Para tu aumentar a durabilidade desse serviço. Você comprou um carro zero, tu tem que fazer as manutenções dele para tu ter um carro sempre zero nas tuas mãos. Márcio, me diz uma coisa, nós falando aqui em estética, o nosso programa também, Clara de Beleza, as pessoas usam também muito a faceta para rejuvenescimento, não é? Nós temos o caso da Suzana Vieira, que é uma artista super conhecida, porque o dente ele vai desgastando com o tempo. E aquele sorriso assim, não é? Com esses dois dentes mais compridinhos, eles rejuvenescem. Sim. A Xuxa exagerou na dose. A Suzana Vieira eu acho que está na medida, não é? Tá, não, dela ficou muito bom. Quando nós fazemos um planejamento, certo? Então, assim, a pessoa quer fazer um tratamento não é simplesmente chegar, desculpa o termo, assim, abre a boca e vamos embora. Claro. Não, nós fazemos todo um planejamento prévio, uma avaliação. Sempre quando nós trabalhamos, nós temos que ter parceiros juntos, que é o nosso laboratório. E nós temos que, assim, cada pessoa tem um biotipo diferente. Então, o rosto mais quadrado, o rosto mais redondo, o rosto mais triangular. E o formato dos dentes também tem que acompanhar esse biotipo. Então, são pequenos, grandes detalhes que nós fazemos para quê? Para dar beleza e naturalidade ao sorriso. Então, quando nós falamos em estética dental, Carmen, nós falamos principalmente de naturalidade. Esse é o segredo de um tratamento odontológico com perfeição. O da Xuxa ele já ficou muito infantil, não é? Porque tu tem que ter tu tem que ter um desnível, tu tem que ter um desnível entre o central e o lateral. O canino tem que ter uma pontinha um pouquinho maior. Existe uma proporção entre os dentes para tu quebrar o teclado de piano. Então, são pequenos truques que nós utilizamos. Mas que fazem toda a diferença, não é? Com certeza. Eu acho que o sorriso, ele fala muito mais do que muitas palavras. Com certeza, com certeza. E ele abre inúmeras portas. Nós conversamos hoje com o Dr. Márcio Wagner, que é do Espaço Mesoclínica, que já está de mudança, não é? Sim, agora... Nós temos que dar a notícia, não é, doutor? Para um espaço muito maior, muito mais aconchegante. Nós estamos nos mudando para poder proporcionar um espaço mais amplo, mais conforto e também assim, trazer sempre o que há de melhor em termos de odontologia, medicina, estética para os nossos clientes. Foram quantos anos ali na Florêncio Gartua? Quase 30. Foram quase 30 anos na Florêncio Gartua e agora nós estamos indo para Américo Vespúcio, no bairro Higienópolis. Gente, uma casa linda e claro que nós vamos estar lá para fazer a cobertura da abertura da casa, vamos mostrar a casa para vocês. Todo mundo vai amar, né, Márcio? Assim esperamos, né? Porque toda a reforma, toda a construção está sendo feito com muito amor e carinho. Como tudo que vocês fazem, não é? É o que a gente é a chave do nosso sucesso. Tu sabe que eu estava outro dia lá no espaço, estava na sala de espera e tinha uma cliente tua te esperando. E daí ela disse, tu vai gravar com o Dr. Márcio? Eu disse, vou. Ela disse, para mim, assim, a consulta com o Dr. Márcio não é consulta. É uma visita. Isso é bom a gente ouvir, não é? Eu acho que é um reconhecimento do trabalho, do quanto o Márcio é dedicado, competente, faz com amor aquilo que ele faz. Márcio, muito, muito obrigada. Semana que vem, é claro que eu te espero aqui, né? E estaremos com certeza, cara. Então tá, nós vamos para um break comercial, mas voltamos em seguidinha.
sabia que no inverno os cabelos também precisam de alguns cuidados? E são essas dicas que hoje o Marco aqui do Gilson Colares Visagismo e Beleza vai nos dar. Marcos, as pessoas pensam que não precisam fazer nada no inverno, não tem embaixo d'água quente, fervente. Exatamente, tudo vai estar solucionado. Não. O que é proibido no inverno e o que é permitido? As temperaturas caem lá fora e a gente aumenta aqui dentro, né? Então a água fica mais quente. E com isso, Carmen, causam 2 problemas. Couro cabeludo oleoso, tá? E as pontas ficam secas, dilatam a cutícula por causa do calor. E a água quente no couro cabeludo, ela faz com que acelere o processo de produção da oleosidade. Imagina, oleoso em cima e seco embaixo. Exatamente, bem por isso que a maioria, exatamente, por isso que a maioria das mulheres quando chega aqui, mas eu não consigo resolver o meu problema porque eu estou sempre com a raiz oleosa. Não adianta colocar produtos bons se a tua manutenção em casa é errada, né? Claro. A água muito quente no couro cabeludo acabou com tudo. Né? Então a água tem que estar numa temperatura assim mais morninha? De preferência mais morna. Eu sei, a gente sabe que é difícil. É frio. Mas é aquela coisa, vem pro salão também, né? Dá essa fugidinha, lava o cabelo se tiver algum compromisso, alguma coisa mais séria, para manter esse fio mais saudável. Né? Outra dica que a gente dá, Carmen, é assim, ó, não dormir de cabelo molhado. Porque a umidade, ela facilita a proliferação de fungos e bactérias. Claro. E isso também, futuramente, pode ocasionar a queda do fio. Isso vale daí para qualquer estação, não é? Não, isso é para qualquer estação. Tá. Né? Claro que no inverno, a gente acaba, uma mulher que tem mais cabelo, mais quantidade... Às vezes dorme com ele úmido, não. Exatamente, evitar. Antes de dormir, ver que está úmido, dá uma secadinha. Porque às vezes a gente seca e tu não te dá conta que ainda sobrou uma umidade. Exatamente, não é, porque a gente passa a mão. Normalmente a mulher ela tem processos químicos, ou é mecha, ou é tintura. E isso faz com que o cabelo fique um pouquinho mais ressecado. Então tu tem a falsa sensação de que o cabelo está seco, porque tu passas as mãos no fio, o comprimento e ponta seco, mas a raiz ainda permanece úmida. Então a raiz tem que estar bem sequinha. Primordial, principalmente no inverno, raiz sempre seca. Né? E o secador, tu pode usar ele no quente mesmo? No quente, e a que distância do fio? É bom dar uma distância assim, de uns 15 a 20 centímetros do fio. Não muito próximo, para evitar de queimar a cutícula, né? Porque acaba queimando o fio. Claro, sem dúvida. E outra coisa, Carmen, assim, ó, o uso de protetor térmico no fio no inverno. Porque as pessoas acham que só no verão eu posso botar protetor porque tem o calor, tem o sol. Não. Você vai usar temperaturas de secador, de chapinha. Babyliss. Se faz necessário o protetor térmico, para que ele diminua o dano que o calor causa na cutícula, no fio. Então, esses 3 tipos de cuidados em casa, que é água menos quente, não dormir de cabelo molhado e o uso de um protetor térmico, já vai fazer uma boa diferença no fio. Me diz uma coisa, Marco, no verão a gente costuma lavar o cabelo praticamente todo dia, em função de mar, piscina, e do próprio calor. Atividade física que muitas mulheres fazem. No inverno, vocês sugerem quantas vezes por semana? Se a pessoa tem uma atividade física regular, dependendo da necessidade, ela vai ver. O meu fio hoje está mais oleoso. Então, não tem problema. Desde que não exceda demais, assim, 3, 4 vezes na semana. Para o inverno já é de bom tamanho, cara. 3, 4 vezes na semana. Tá mais do que bom, tá ótimo. É isso aí. Mais alguma coisa? É isso. E não esqueçam, inverno também é época de hidratar cabelo, gente. Eu até ia te perguntar isso. Isso, continue. Os mesmos cuidados, os mesmos cuidados. Reconstrução. O inverno, ele causa essa falsa sensação de que o meu cabelo não precisa de tratamento. Muito pelo contrário, a umidade está aí e a gente também tem que proteger o fio da umidade, né, Carmen? Sem dúvida. Então isso são os fatores que fazem com que o cabelo danifique. Então venha fazer uma hidratação ou faça em casa e mantenha o fio hidratado. É isso aí, falou um expert aqui em cabelos, o Marco, que atende aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza. Obrigada por hoje. Eu que agradeço, Carmen. Muito obrigado. Hora de falar de beleza, direto aqui da Vivens Clínica Estética. Não, e falar de beleza, uma mulher linda dessas, a gente vem pra cá e quer ficar igual, porque ela tem uma pele maravilhosa, um cabelo maravilhoso, ela é linda
Não, já é um estímulo, não é, muito Mônica? obrigada, Carmen. Não, mas a gente se incentiva, porque no momento que tu tem uma clínica de estética, não é? É claro que se a gente olha uma pele dessa, a gente quer ficar igual. Não, a gente tem que gostar de beleza pra conseguir passar isso pras pessoas. Claro, então eu sem gosto dúvida. de me cuidar, eu gosto de cuidar das pessoas, acho que isso é o essencial. E a Vivens, gente, ela está assim, localizada num ponto maravilhoso aqui em Porto Alegre, que é um ponto bem central, não é, amor? Sim, aqui na fácil Avenida acesso. Brasil Milano, número 126. 126, Com não é? estacionamento, Que é não uma tem... tranquilidade. Sim, aqui é uma região muito boa também, não tem perigo. E hoje vamos falar de como tratar aquela maldita gordura localizada. Sim, o problema de praticamente todas as mulheres é a gordura localizada. Sempre tem alguma coisa que a gente quer tratar. E principalmente também, não é, Mônica? Quando a gente já fica mais madura, mesmo que tu faça um regime, tu sempre emagrece nos lugares errados. Sim. Aquele flanco fica marcado, o braço, o abdômen. A gente não consegue emagrecer como uma menina mais jovem. O nosso né? metabolismo, conforme os anos vão passando, cada vez ele fica mais lento, então essa gordura localizada sempre está no lugar que mais nos incomoda. Pois é, e hoje nós temos muitas soluções, mas tu vai falar de uma bem power mesmo. Hoje eu vou falar do ultrassom cavitacional focalizado, tá? É um tratamento que já vem anos, a gente vem se atualizando. O nosso equipamento, ele é o porquê de ultrassom cavitacional. É porque ele é mais potente, ele entra em forma de cone atingindo as células. Diferente dos outros ultrassons que eram usados antigamente, mais superficiais. Eles eram mais superficiais, então eles diminuíam, murchavam a célula da gordura, mas não eliminavam, como esse ultrassom ele elimina. E esse ele elimina a célula da gordura direto. Ele faz a quebra da célula da gordura, então ela fica no meio solta no organismo, conforme a gente vai ingerindo água, vai fazendo caminhada na urina e suor. Que bacana, não é? E ele trata, tu tem que fazer quantas sessões para ter um tratamento assim bem eficiente? Isso varia bastante, tá? Conforme a gordura, o local a ser tratado, porque a gordura do abdômen é diferente do culote, do flanco, são gorduras que têm texturas diferentes, então são mais difíceis da gente tratar. É bem complicado de falar assim, o número de sessões, porque... É isso que eu ia te dizer, eu chegar aqui e dizer assim, eu quero fazer um pacote de tantas sessões para tratar a gordura localizada. Vai depender de cada pessoa. E também a gente gosta de associar com outros tratamentos. Por exemplo, a gente faz o ultrassom cavitacional, a gente pode intercalar com a radiofrequência, porque já trata essa flacidez da pele, porque geralmente quem tem um abdômen com gordura já tem um pouco de flacidez. Claro. Então a gente já trata essa gordura, ou porque não adianta tirar a gordura e deixar... não, isso que a gente não quer. Ou a gente pode associar com massagem modeladora também, para dar aquela afinada na cintura. Muita gente conversa e vê realmente qual é o protocolo ideal para a pessoa. Esse ultrassom cavitacional pode ser usado a partir de que idade? A partir de 15, 16 anos... Um adolescente já dá pra usar? Sim, ele não atinge nenhum outro órgão, é somente a gordura. E não tem nenhuma contraindicação? Não, a gente faz a medida da prega, da gordura, a gente tem 3 ponteiras que atingem 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, a gente usa de acordo com a gordura da pessoa. Depois da sessão do lipofocus, ele tem uma drenagem esferodinâmica, que a gente chama, que é uma drenagem mecânica que a gente faz, já auxiliando a drenar essa gordura que foi quebrada. E assim a gente vai tratando para o metabolismo reagir e eliminar essa gordura. Sim, e ter um resultado maravilhoso, não é? Sim. Isso é super importante e nós sempre gostamos de deixar muito claro que quando a gente fala de beleza, a gente não pode brincar com isso, não é, Mônica? Porque esses tratamentos todos têm que ser feitos por empresas especializadas, por profissionais capacitados e habilitados para aplicar todos toda essa tecnologia. Os equipamentos eles têm que ser seguros, tem que ter o aval da Anvisa também, é muito importante para a gente conseguir aplicar a técnica e com um aparelho com segurança. E é por isso que nós estamos e escolhemos aqui a Vivens Clínica Estética, porque aqui nós chegamos e somos, primeiramente, entrevistados, pode-se dizer assim, não é, Mônica? Por uma esteta cosmetóloga, tu é formada. Sou formada, não é? Isso é super importante. Então, não adianta a gente querer fazer em qualquer lugar e tem que fazer num lugar seguro para ter um resultado
bem eficiente e bem satisfatório, Sim, não é? sim. E os profissionais aqui também, todos eles. Todos têm. Existe uma escolha muito criteriosa na hora Sim, de são trazer os profissionais formados, capacitados. A gente sempre está em busca de novos cursos, novas tecnologias, sempre se atualizando. Até porque esse mundo da beleza, ele tá crescendo muito, não é? Sempre tem uma coisa nova, não é? Sempre tem novidade, e nem tudo que é novo é bom, então a gente tem que ir se informando e vendo realmente que dá resultado a gente traz pra cá. É isso aí. Então, ó, venha fazer, não deixe para amanhã para fazer a sua avaliação. Essa avaliação, ela é gratuita, é feito quase um mapeamento, não é? Do que a pessoa necessita, até porque nós já estamos praticamente na metade do ano, não é, Mônica? E tu chegar assim, ó, lá em setembro e querer resultado. Isso é uma coisa bem interessante de falar, porque não adianta começar só em novembro. Não. Como esse tratamento é feito de 15 em 15 dias, a gente leva um tempo até a pessoa chegar na forma ideal. Então a gente gosta de começar no inverno, para no verão tá como a gente gosta. É isso aí, muito obrigada por hoje, Mônica. E a gente quer todo mundo aqui, ó, gente, para ficar prontinha pro verão. Você já ouviu falar no No Makeup Look? Pois é esta maquiagem que a Dani vai falar hoje pra nós. Dani, o que é essa maquiagem que quase não é uma maquiagem? É, quase nada, na verdade, né? É uma maquiagem que foi vista muito nas passarelas e que, apesar de parecer que a pessoa não tá maquiada, tem uma série de produtos que são usados para fazer esse efeito, né? Então, a primeira coisa, a pessoa higieniza a pele, hidrata muito bem. Ela tem que ter aquele acabamento de maquiagem molhadinha, fresca. Quanto mais natural possível. Só que as pessoas não sabem que por trás de toda essa naturalidade tem uma preparação na pele onde não vão aparecer manchas, espinhas, olheiras. Nasci assim, sou linda e perfeita. Eu acordei assim. Na verdade, é uma maquiagem bem para pessoas mais jovens, que não tem muita coisa para esconder, porque é tudo feito com produtos muito leves e muito finos. Depois dessa hidratação, se coloca ou um baby cream, um CC cream, ou um protetor com cor, uma coisa muito levinha, ou aquele Face and Body da MAC, que é uma base muito líquida, muito leve. E ilumina-se bem o rosto com produtos cremosos também, naqueles lugarzinhos, aquele C, aqui no cantinho do olho, essa região aqui, a pontinha do nariz e no arco do cupido, né? Batom cor de boca, ou nude, o mais natural possível, com batidinhas levinhas, rímel incolor, nada de sombra, a sobrancelha penteada pra cima com rímel incolor, muito pouco retocada, assim, com lápis, o mais natural possível, bem penteadinha pra cima, bem escabeladinha, assim, bem natural. Então é mais ou menos isso, e assim, o blush também cremoso, mas com aquele aspecto de que deu beliscãozinhos na bochecha. Aquele ar mais saudável. Aquele ar saudável só nessa região aqui, nada de contorno, nada de produtos pesados. Um pouquinho de corretivo também bem líquido, bem iluminadinho. E como a Dani disse, é uma maquiagem bem própria para meninas mais novas. E eu acho que isso dá mais naturalidade para a menina, não é? Porque ela não sai com a pele pesada, parecendo ter uma idade que não tem, não é? Isso aí. Dá um aspecto bem natural, mas deixa a menina assim, ó, com aquela carinha... Frescor, né? De frescor. É isso, Dani, por hoje. Essa foi a dica, então, aqui da Dani Serpa, direto do Gilson Colares Visagismo e Beleza. Pessoal, estamos aqui com mais uma matéria para vocês e hoje a gente trouxe também uma matéria bem legal sobre
visagismo com uma modelo aqui mostrando o que foi feito. Foi um trabalho executado aqui pelo Marco e pela Dani, que hoje envolveu corte de cabelo, cor de cabelo e maquiagem, trabalhando em cima do estilo dela, da personalidade da Aline, que é a nossa modelo, que ela tinha um cabelão, que inclusive com essa mudança do visagismo ela também fez uma excelente ação, né, uma boa ação que ela doou. O cabelo dela, ela doou mais de 30 centímetros. Mais de 30 centímetros. Então foi uma coisa que uniu, um trabalho que uniu, né, uma boa ação, fazer uma coisa legal para quem precisa e também satisfazer ela dentro do estilo que ela estava buscando, que ela ainda não sabia exatamente o que queria. Estava aqui há mais de anos sem cortar o cabelo e tinha 2 anos, né? E tinha um cabelão, né? Então eu vou deixar aqui o Marco e a Dani falar um pouquinho do que eles fizeram, né? E isso é visagismo. Gilson, aproveitando o gancho, que nem a gente falou no outro programa do corte, que era o Messi, né? O Bob Messi. Nós aproveitamos e fizemos as camadas para dar um efeito diferenciado, para não ficar só a camada reta. Para não ficar tão reto. Para não ficar tão reto. E conversando com a Aline, a gente viu a necessidade de dar uma iluminada em todo o cabelo dela, né? Deixando esse tom mais perolado, que fica bem com o tom de olho dela, né? Com o tom de pele que ela tem. Destaca o tom de pele. Destaca o tom de pele, o tom de olho. Valorizou esse mulherão que nós temos aqui, né? Exatamente. Tornou um mulherão. Que estava escondido embaixo daquela cabeleira toda, escondido, né? embaixo daquele cabelão todo, né? Falando também das mechas, Gilson, a gente aproveitou e fez aquelas mechas esfumadas, né? Que hoje é a tendência, enfim, da raiz mais esfumada. Não se vê marcação, a gente sabe que começa a mecha. E o efeito super natural, né, Marcos? E deixamos combina com o fundo dela. Com o fundo dela e deixa um efeito muito, muito natural. É porque aqui, o interessante, gente, é que aqui envolve o visagismo, que é a personalização, mas também em cima de uma tendência, porque o visagismo ele nos tira daquela coisa da vítima da moda, porém não nos impede de trabalhar em cima de tendência e do que está se usando também. E da personalidade da pessoa exatamente, também, né? Senão ficaria uma coisa muito engessada. Todos ficariam iguais. Ficaria falso, né? E não, é uma coisa que trabalha em cima da personalidade e do desejo dela. Então isso é que faz a diferença. Bom, em relação à maquiagem, assim, a gente, como as sardas também estão super em alta e a Aline tem sardas, e ela tem uma filhinha de 2 anos, então ela tem aquela correria do dia a dia para cuidar da bebê. Eu procurei fazer uma pele super iluminada, com uma base bem leve da MAC Face and Body, que não esconde as sardas, ela continua com sardas, ao mesmo tempo deixa um aspecto acetinado, uma base bem rapidinha para colocar. Um gloss que também está na moda, voltou com tudo, um gloss pêssego, que fica bem com qualquer roupa, com tudo. E delineei o olho dela em cima e embaixo, rente à raiz dos cílios embaixo. E botei rímel, porque os cílios dela é bem loirinho, bem clarinho. E mais nada, um pouquinho de corretivo e acabou. Tipo, é uma maquiagem rápida que ela pode fazer no dia a dia, né, pra ter as tarefas do dia a dia sem perder a naturalidade, a feminilidade, ficar bonita ao mesmo tempo. Sem esconder as sardas. Sem esconder as sardas. Tinha aquela coisa das pessoas. Botar uma massa corrida, né, pra ficava esconder. uma crosta na pele, né? Não precisa. E a pessoa ficava escondida, porque na verdade ela não é assim. Né? Então, é natural e tá super na moda. Os desfiles moda, agora estão colocando, pintando sardinhas nas modelos pra ficar na moda, né? Voltando pra cor de cabelo de novo, né? No tom de pele dela, ela poderia ser ruiva também. Poderia, se ela tranquilamente. Né? Isso, quem sabe, numa próxima. Uma próxima, de repente. Ela quiser fazer uma outra mudança. Também, aí a Dani adequa a maquiagem, também, mas sempre preservando as sardas, porque as sardas delas são lindas, ela tem um rosto lindo. Né? Então, aí tá o interessante disso, porque é a naturalidade e a personalidade da pessoa. Naturalidade no trabalho, no que tem que ser feito, no que precisa ser feito, e na personalidade. Aqui tá a Aline, né, cheia de personalidade, né, com o trabalho desses dois fantásticos aqui, que é o Marco e a Dani, que entendem tudo de cabelo e maquiagem, estão sempre prontos para nos ajudar a criar trabalhos bonitos. E a Aline também, nossa modelo. Muito obrigado, Aline. Então, por hoje é isso, gente. Mas semana que vem a gente volta com mais algumas dicas de visagismo para vocês também.
Estamos de volta aqui no estúdio e agora eu recebo a doutora Ana Cecília Corsini, que é especializada em dermatologia estética. E hoje vamos falar de grávidas. Vamos sim. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Ana, me diz uma coisa, é muito comum, não é, a grávida deixar de fazer algumas coisas, deixar os seus cuidados de lado no período da gravidez, com medo de realizar algum procedimento, não é? O que pode e o que não pode? Claro, Carmen, isso é muito comum da gente ver nas mulheres adiar os procedimentos devido à gestação, com medo de prejudicar o feto, claro, né? O que eu sempre digo que a gravidez acaba trazendo uma pele mais brilhosa, mais bonita, que acaba surpreendendo as pessoas. Porém, após a gestação é que vem os efeitos colaterais, né? As manchinhas, a acne, ou enfim, procedimentos que nós poderíamos ter feito durante a gestação. Daí tu evita evitando justamente esse aparecimento de manchas, principalmente do cloasma, né? Que é o famoso melasma. Mas durante a gestação a gente chama de cloasma. Mas é importante, gente, antes da doutora Ana falar e nos falar o que pode, o que não pode, nós falarmos o quanto é importante qualquer um desses procedimentos nós fazermos com pessoas que são especializadas, não é, doutora? Com certeza. Desde uma drenagem linfática, Carmen. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que nós podemos fazer durante a gestação. Lembrando que sempre com profissionais qualificados para aquele procedimento. A drenagem linfática é o mais pedido entre as pacientes grávidas e gestantes devido ao acúmulo de líquido que se tem no corpo. A vascularização aumenta e com isso a gente consegue aliviar com a drenagem linfática, que são aquelas massagens suaves para drenar todo o líquido do corpo. Também lembrando de ser feito com profissionais capacitados. Pois é, qual é o problema se a gente faz com uma pessoa que não é capacitada? O que pode acontecer? Pode ter ruptura de vasos, mandar trombos, devido à questão da grávida, da gestante, já ter um aumento da vascularização. Então, sempre procurar um fisioterapeuta, né? Ou alguém muito capacitado para realizar o procedimento. Em relação aos cuidados com a pele, nós temos os peelings, porém os químicos não podem ser feitos durante a gestação. Um peeling muito indicado é aquele peeling mecânico, que é o peeling de cristal, o peeling de diamante, que faz uma microdermabrasão tirando as células mortas da face. Este é indicado. A questão de tratamentos para cabelo, evitar a tintura. Sim, porque tem muita queda de cabelo também, né? Justamente. Na amamentação daí. Justamente, mas no caso da queda do cabelo, nós temos que tentar controlar com a alimentação saudável. Não pensando em comer por dois, porque isso já é ultrapassado, né? O grande erro. Porque o melhor seria uma alimentação saudável para se evitar a eclâmpsia e também o parto prematuro, diabetes mellitus, enfim. Então, sempre contrabalanceando a questão da dieta. A questão da atividade física é muito importante também. A gestante não pode deixar de fazer atividade física. Claro, sempre com uma boa instrução, né? Para evitar o exagero. Se ela tiver uma gravidez saudável. Justamente. Isso daí vai fortalecer a musculatura, vai evitar as dores lombares. Então, é tudo de bom na parte da gestação. O botox dá para fazer durante a gestação? Botox não. Nem durante a gestação, nem na amamentação. O botox, o ideal seria, depois que amamentar, fazer o procedimento do botox. Então, nesse período, cancela botox? Cancela botox, evita tintura no cabelo, somente se for aquelas renas ou tinturas mais naturais, né, que tenha livre amônia. O chumbo hoje em não dia se já tem né? muita coisa, muitos produtos que não têm a presença da amônia e que dá para usar, não é, Ana? Sim, com certeza. E isso a gente sempre tem que ver no rótulo, né, para ver se tem amônia e se tem o chumbo. O chumbo hoje quase não é mais utilizado nas formulações, né? E daí a gente consulta, é claro, uma pessoa especializada em dermatologia estética para saber se dá para usar ou não. Isso é importante, não é? Com certeza. A questão, por exemplo, de cremes. Evitar usar cremes que tenham ureia em alta concentração. Por que, Ana? O que pode acontecer? Devido à questão da absorção para o feto. Então, isso daí tu tem que evitar para o bebê a ureia em alta concentração e também parabenos, que são aqueles conservantes que existem em shampoos, né? Em cremes também. Então, tudo isso daí a gente consegue fazer cremes específicos para gestante, mas procurando o médico para poder orientar, né? Claro, isso é fundamental, não é? Com certeza. As mulheres reclamam dessa questão que tu falasse da mancha da pele, não é? Sim. O
que dá para fazer para evitar isso durante a gravidez? Uso do filtro solar e evitar se expor ao sol. Nada de fazer laser, nada de fazer luz pulsada, porque as células que produzem o pigmento já estão muito alvoroçadas, vamos dizer assim. Se a gente agride, pode vir as manchas. Então, deixar a pele repousar, evitar o sol e também a questão do fator de proteção, pelo menos um fator 30, lembrando de retocar a cada 2 horas. Bom, isso é o que não pode. O que pode? Então vamos lá, o que pode? Para a questão da pele, hidratantes que contenham óleos essenciais, né? Óleos de amêndoa. Tu tem preferência pelos manipulados? Pelos manipulados. Eu consigo colocar os ativos que eu quero em concentrações mais altas. Então, para evitar aquela temida estriazinha, principalmente na região do abdômen, nós temos como manipular produtos para que isso evite, né? Se evite. Tá, e na questão do seio também? Com certeza, as estrias. Tu usa o mesmo creme? O mesmo creme. Hoje já se passou a ideia de que somente óleos previnem a questão das estrias. Se a gente consegue agregar ativos, isso se evita mais ainda, né? A formação das estrias. Que essa é uma preocupação muito grande das mulheres, não é? Com certeza. Essa questão da estria. Depois de instalada a estria, tem o que fazer? Tem o que fazer, mas não temos como retirar ela, eliminá-la 100%. A gente consegue reduzir, mas isso tudo depois da amamentação com ácidos. Essa é uma alternativa, até mesmo laser. Então, aquelas empresas que prometem acabar com a estria definitivamente, isso não existe? Isso não existe. Acabar com a estria definitivamente não existe. A estria mais fácil de se tratar é a que está nos seios e também aquela vermelhinha, que a gente fala que é a inflamatória. Essa daí é a mais fácil da gente tratar do que aquela branca que já está antiga, né? Então essa daí a gente consegue tratar. Em relação a vasinhos que aparecem nas pernas, também em função da gravidez, e muitas vezes varizes, que a gente trata apenas após a gestação. Daí tem que esperar passar? Tem que esperar passar, porque muitas vezes, Carmen, na primeira gestação, elas já somem após o parto. Isso não quer dizer para a segunda, né? Mas na primeira, geralmente, elas desaparecem após o parto. E se depois ficarem ali presentes, a gente tem como fazer escleroterapia ou até mesmo a retirada através de cirurgia, se for o caso de varizes. Claro. Ana, me diz uma coisa, e para a questão assim, ó, da firmeza da pele, para tu não ter uma flacidez muito grande quando tu ganhar o nenê, existe algum tratamento preventivo? Existe, só que durante a gestação não se pode fazer nem a radiofrequência, que é aquele aparelho que estimula as fibras do colágeno, né? Porque justamente pelas ondas que o bebê vai ter ali, nada mais é a radiofrequência que ondas eletromagnéticas que penetram no tecido e fazem como se fosse fritar a fibra do colágeno. Isso estimula para que o tecido se mantenha mais firme. Mas durante a gestação não podemos. E nem procedimentos que produzam ondas elétricas, né? Então, o que acontece? Isso pode fazer a contração do útero e levar a um parto prematuro. Então, nós temos que evitar. É muito complicado, não é? É uma irresponsabilidade pessoas que fazem esses procedimentos e não se preocupam com a saúde da pessoa que está fazendo, não é, Ana? Com certeza, mas por isso que tu tem que ter a confiança no profissional e sempre verificar a formação que ele tem para aquilo, o que pode, o que não pode, né? O que ele aprendeu para estar realizando aquele procedimento. Isso é muito importante. Doutora Ana, então assim, ó, sintetizando, o que a grávida pode e o que a grávida não pode? Então vamos lá, Carmen, o que pode? Limpeza de pele, muito recomendado nesse momento da gestação devido ao aumento da produção de acnes. Peelings de microdermabrasão, como aqueles de cristal e de diamante, que vão apenas esfoliar a camadinha da pele sem prejudicar o feto. Uma alimentação saudável, né? Atividade física não podemos deixar de ter. A questão do filtro solar se deve utilizar para evitar as manchinhas. Enfim, são procedimentos minimamente invasivos para não agredir o feto. E isso a gente pode. E que vão manter a mamãe bonita. E que vão manter a mamãe bonita. A questão de depilação. Devemos depilar com a Gillette.
Tá? E isso justamente para evitar, daqui a pouco a gente vai falar o que não pode, né? Mas justamente para evitar a questão de alteração para o feto. Então, depilar com a Gillette. Cremes depilatórios a gente também tem que evitar, devido à questão da alergia para a pele do paciente. Porque nesse momento, a gestante acaba ficando muito sensibilizada e acaba gerando muitas alergias. E isso daí a gente tem que evitar, né? Então, o que pode são esses procedimentos, inclusive a tintura do cabelo, aquelas bem naturais, que tenham rena, essas podem também. E aquela mecha com a touca, que tu não tem contato direto no couro cabeludo? Essa pode. Essa pode, porque daí não tem absorção do couro cabeludo. Então não precisa ficar com a raiz lá embaixo. Justamente, não precisa se preocupar em relação a isso. E o que não pode, doutora? O que não pode? Então, tem mais o que não pode do que o que pode, né, Carmen? Devido à questão do bem-estar do feto. Tudo que nós falamos que pode, é bom se evitar no primeiro trimestre, que é o momento da formação do feto. Então, a partir do terceiro mês, nós já podemos fazer os certos procedimentos, né? Então, o que não pode são peelings químicos, no caso de radiofrequência, para a questão de flacidez, laser de CO2, isso também a gente tem que evitar. A luz intensa pulsada, nós temos que evitar. Produtos que contenham ureia, ácido retinóico, parabenos, alantoína, chumbo, isso tudo a gente tem que evitar. Muitos produtos a gente acaba vendo que são teratogênicos, né? Mas alguns ativos a gente não tem estudos suficientes, então não tendo estudos suficientes a gente evita. Preenchimentos, botox, todos esses procedimentos mais invasivos. Deixa pra fazer depois. A gente tem que evitar. Justamente, a gente tem que pensar no bebê e depois a gente pode fazer um preenchimento e um botox. Inclusive, na amamentação, a gente tem que evitar esses procedimentos. Atividade física após a gestação, a partir de 30 dias, se for parto normal, ou se for a cesárea, 60 dias. Tranquilo. Então, assim, ó, gente, o principal é nós não fazermos nada que foi dito pela amiga ou pela vizinha. Tem que consultar um especialista, não é? Justamente. Para fazer com toda certeza e não prejudicar o bebê, não é, Ana? Com certeza. Vamos falar do novo espaço? Vamos falar sim. A doutora Ana Corsini está em comemoração, porque está abrindo um espaço novo essa semana. Sim. No Shopping Passeio, não é, Ana? Isso. E quais são os serviços? O que vai ter nesse espaço novo? Bom, lá eu digo, né, meu carro-chefe é a bioplastia, os preenchimentos, o botox, os peelings, limpeza de pele, massagens, drenagens, enfim, tudo que vem da parte estética. Eu conto com uma equipe muito especializada e também muito capacitada para fazer certos procedimentos que eu deixo para eles, né? Então, vai ter tudo isso lá no meu novo espaço, espero que vocês gostem, né? E o bom é que a Ana tem todo esse... A gente olha para ti e quer fazer, não é, Ana? Eu acho que isso é super importante. E essa questão, assim, ó, de trabalhar com a bioplastia, a Ana é uma pessoa que tem uma mão muito boa. Obrigada, porque a gente tem que ter cuidado, porque se vê muitos exageros por aí, não é? Com certeza. E eu acho que essa noção estética, eu acho que ela é super importante. Com certeza. Nós temos que ir sempre do menos para o mais, sem pressa. Por isso que ela é linda desse jeito. Obrigada, Carmen. Digo mesmo de ti. A questão do procedimento, Carmen, eu sempre digo, né? A gente tem que viver a medicina estética, não só passar para os pacientes. Claro. Então, tudo que eu faço, eu já fiz em mim. Então, isso é muito bacana para ter essa troca com o procedimento, com os pacientes e deixá-los tranquilos, né? Ana, me diz uma coisa, como ela é dentro do Shopping Passeio, o horário, como é que funciona? Vai ser horário de shopping? Das 9... Horário comercial? Das 9 às 19. E dependendo do dia, se passar um pouquinho também, a gente passa. Então, sim, não tem horário fixo, como é shopping, pode, né? Claro. Sim, isso até para facilitar a vida das pessoas, que hoje em dia é tudo muito corrido. Como é na Zona Sul, tem pacientes meus que são da Zona Norte, então isso vai facilitar muito. Pois é, a gente quer desejar, assim, ó, mais e mais sucesso, muito sucesso no Espaço Novo. Obrigada, Viu? Foi um prazer te receber aqui. Igualmente. Hoje tirando todas as dúvidas das gravidinhas, não é? Mas claro que a doutora Ana sempre é a nossa convidada e vem trazer novidades sobre dermatologia estética aqui no Agenda. Muito obrigada por hoje. Obrigada a você, Carmen. Foi mais uma vez uma honra estar presente aqui. Foi super prazer, a gente adora te receber. E hoje o Agenda vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, às 11 horas da manhã. Até lá.